Boa noite, no ar mais uma edição do Painel Regional, que hoje recebe como convidado Alexandre Quarto, ele que é terapeuta ortomolecular. Aí você pergunta, o que é isso? Terapeuta ortomolecular, enfim, é uma especialidade nova aí, que pode trazer aí a cura ou então tratamento preventivo para uma série de doenças, muito melhor do que de repente os tratamentos convencionais. Muita gente tem dúvidas sobre isso, não entendem o que relaciona com outras doenças ou com outras especialidades, enfim, e a gente vai explicar tudo isso no programa de hoje. O programa de hoje que é gravado, então você que está em casa não pode participar, né, pelo 3014-5281, mas eu vou deixar no final do programa o telefone de contato, também o e-mail aqui do Dr. Alexandre Quarto, para você que quiser participar. E depois ele volta num programa ao vivo, claro, para você fazer suas perguntas, aí você que não vai ter a oportunidade de fazer um contato, claro, participar no programa como sempre. Doutor Alexandre, obrigado pela sua participação aqui no Painel Regional. Muito obrigado pelo convite, William. Primeiro de tudo, o que é a terapia ortomolecular, que todo mundo acha que é coisa de celebridade, que é uma coisa cara, que ninguém tem acesso? Isso é uma mito, pergunta, né? Para começar, né? O que é e o que muitas vezes o que não é, né? O que não é a terapia ortomolecular. Vamos lá, mitos e verdades. Então, mitos e verdades. Primeiro, ela foi lançada no meio científico há mais de 50 anos por um bioquímico norte-americano chamado Linus Pauling, que observou que existia forma de envelhecimento e que uma das principais formas de envelhecimento, a partir desse envelhecimento celular, né, se dava a alteração do oxigênio que nós respiramos, né? Tá. Aí foi descobrindo que o ser humano ele tem um sistema de preservação desse envelhecimento, projetado pelo grande Criador. E esse sistema de preservação desse equilíbrio depende de minerais, vitaminas e alguns aminoácidos. Então, nós temos então um armamento a favor da vida, e esse armamento, a munição desse armamento, são vitaminas, aminoácidos e minerais. Logo, ele viu que diversas doenças poderiam ser retardadas a partir de que elas estavam no mapa genético da pessoa, aplicando algumas doses de minerais e vitaminas. Esse investimento da terapia ortomolecular, por exemplo, não nasceu dentro de universidades e não recebe apoio dos laboratórios farmacêuticos. Logo, cresceu de uma forma mais lenta. Para a gente ter uma ideia, ela tem mais de 50 anos. No Brasil, tem em torno de 25 anos, né? Foi trazida por um médico carioca chamado Elion Pova, um senhor que hoje está com 80 anos, e foi representar os estudos brasileiros na Universidade de Harvard, por exemplo, deu aulas excelentes. Então, ela estuda realmente essa tendência ao adoecimento que as pessoas têm, baseado em perfis individuais, através, por exemplo, de alguns exames, através mesmo de um bom questionário que define o perfil, o estilo de vida da pessoa. Então, cada estilo de vida, ele se expõe a determinados tipos de adoecimento, que nós chamamos também de tipos de estresse. Sim. Esses estresses, naturalmente, desgastam o nosso estoque que todo mundo tem um estoque, né, de nutrientes, né? Para a gente ter ideia, a célula humana depende de cerca de 50 nutrientes para se manter bem e para desempenhar todas as funções do nosso sistema. E que depende da nossa ingestão de nutrientes. De nutrientes, do estilo de vida. Então, alguns estilos de vida, eles naturalmente roubam. Então, nós recebemos saques nesse nosso banco de nutrientes o tempo todo. Como as pessoas não sabem, começam a ver o estágio que a gente chama de disfunção. Disfunção é quando a função do órgão já está alterada. Quando a gente não está repondo nutrientes adequadamente. Exatamente. Aí já tem alterações de enzimas, né? Desde mesmo da mastigação, do preparo do alimento na boca, já começa uma série de alterações dos ácidos e tudo. Então começam as alterações na absorção desses nutrientes, que vai para o trato gastrointestinal. Trocando em miúdos, você está fazendo uma analogia, é como aquela sua conta no banco, né? Você vai tratando bem. Aí vai tirando, aí você entra no cheque especial, daqui a pouco você não tem mais saldo, o banco começa a mandar carta, e aí o corpo mandando avisos, né? Olha, corpo, muito belíssima comparação. É por aí, né? É isso mesmo. E a gente vai depois pagar juros altíssimos de um crédito que a gente nem assinou um contrato, nem sabe como são esses juros. E aí começam as disfunções, começam as doenças. Então, foi visto também na França, na década de 30, quando surgiu uma das terapias, antes da ortomolecular, a terapia funcional com os minerais, trazidas pelo professor Jacques Ménetrier, que 60% dos quadros que vão nos consultórios médicos, eles não têm uma patologia definida. Então, existe um vácuo, uma grande lacuna. As pessoas têm queixas, vão nos serviços de atendimento de saúde
e não tem, muitas vezes, esclarecido o que eu tenho. Então, isso é um tema, assim, também, para nós fazemos palestras, é um tema para debate, o que eu tenho. Muitas vezes a pessoa está no estágio disfuncional, não é ainda o estágio da doença, da patologia. E ela tem um monte de queixas. E o instrumental da medicina, muitas vezes, não consegue definir o que a pessoa tem, já que o treino natural da medicina é atuar sobre algo que está identificado. E não é trabalhar com nutrientes, é trabalhar com remédio, com a teoria do anti, né? E nessa questão, às vezes, a gente vê muito época de frio, enfim, a questão das viroses, né? Sim, Até no calor, claro. Virose. Levei meu filho está com virose. Fulano está com virose. Estava sentindo assim. Dá para identificar a origem disso, que é diferente de pessoa para pessoa, né? Isso, são perfis de adoecimento. Então, no nosso raciocínio, né, nós não trabalhamos com medicamentos, mas assim, quando tem a situação que realmente precisa de um cuidado especificamente médico e outra situação que pode receber o cuidado terapêutico, nutricional e ortomolecular. Então, nós raciocinamos assim, você está gripando sempre? Gripes repetitivas, viroses? Então, vamos suplementar com alguns minerais chaves. Entre eles o cobre, o zinco, o selênio, a vitamina C conhecida, mas é um conjunto que tem que ser balanceado. Então, o corpo bem suprido da forma, claro, alimentar e além da dieta alimentar com esses suplementos, ele é muito mais fortalecido para realmente passar por essas situações, né? Muitas vezes não ser atingido por essas viroses. Pelo que o senhor está me falando, dá para concluir assim claramente, espero não estar errado, mas dá para concluir claramente que o ideal dessa terapia é você fazê-la desde cedo. Você começar com o seu filho desde criança, né? Seria o ideal, mas você vê que tem realmente acompanhamento durante a vida toda, distância, né? Porque existe toda uma política de saúde, né, deficitária, pouco conhecimento, mas infelizmente programas ótimos como o seu, né, que leva essa informação para a população. Nós sempre programamos palestras aqui em Santos e São Paulo, vamos para outros estados também levar esses cursos, né, porque as pessoas podem tratar esse estado chamado disfunção. O recado é o seguinte, não precisa adoecer para buscar um cuidado de saúde. Você pode tomar alguns suplementos com orientação adequado a cada sistema. Então, outro raciocínio interessante, cada função do organismo depende de um conjunto de minerais e vitaminas. Sim. E é por aí que o terapeuta ortomolecular também raciocina. Então, se eu penso, por exemplo, atividade regular a glicose, produzida pelo pâncreas, né? Então, se eu tenho um consumo alto de açúcar, que se libera rapidamente na minha corrente sanguínea, o que acontece? O pâncreas, ele recebe logo o estímulo que ele tem que produzir insulina. Isso vai dar um desgaste. E, inclusive, já existem teorias muito atuais, e que isso vai se apresentar, vai se evidenciar bastante, que a ingestão contínua de açúcar também gera um processo inflamatório no organismo. Difícil de ser detectado. Sim. Então, ela gera, uma necessidade de ter alguns minerais, por exemplo, que atuam no pâncreas na regulação desse processo da insulina e do glucagon. São dois hormônios, né, que se complementam. Então, por exemplo, quem tem essa deficiência ou vontade de comer muito doce, tem uma deficiência de mineral chamado cromo. O cromo, quando ele está em bons níveis no teu organismo, você tem essa questão da glicose melhor regulada ou essa vontade mais... Agora, o ideal é que o paciente tenha uma espécie de cadernetinha, né? Que ele vá anotando qualquer tipo de distúrbio. Isso que o senhor falou, por exemplo, que ela faz, quer comer doce, a necessidade de comer doce, sim, é um distúrbio. A gente vê muito no dia a dia. As mulheres, então, com a tensão pré-menstrual, a gente olha isso de uma maneira global, faz uma seleção de alguns alimentos e aqueles para ela restringir. Então, por exemplo, excesso de café, frituras, o álcool, tudo isso é algo que realmente conflita nessa questão da TPM. E tem aqueles minerais que tranquilizam e agem também na esfera neurohormonal. Por exemplo, o magnésio, o selênio, o lítio. Perfeito. Né? O lítio é um mineral raríssimo, né, que nós podemos encontrar também na forma de suplemento mineral. E é isso que eu vou mostrar no próximo bloco. O doutor trouxe um monte de, eu não gostaria de chamar de remédio, são remédios, né? São suplementos. A gente vê essas caixinhas aqui, a gente fala, não, remédio, aí eu vou ter que fazer terapia, eu vou ter que ficar tomando remédio. O remédio não tem nada a ver, não é nada de remédio. Muito pelo contrário, é para suprir necessidades e faltas que a gente